Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa noite. Amém? Deus abençoe a esta igreja, a vida do pastor dessa igreja e a todos que compõem esse ministério. Aquele que pode, por favor, comigo, abra a sua Bíblia no capítulo de número 2, o versículo é de número 9, do livro de Jó. Capítulo 2, versículo de número 9, do livro de Jó. Glória a Jesus. Todos acharam? Versículo 9 do capítulo 2 do livro de Jó diz assim. Vamos ler o 9 e o 10. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Versículo 10. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Amém? Irmãos, no capítulo de número 1 desse livro que leva o nome desse camarada, desse homem que nós lemos agora, chamado Jó, fala acerca um pouco da sua vida, fala um pouco da sua família e do quanto ele tinha. Era um homem muito próspero, era um homem temente a Deus, é um homem que zelava pela sua família, porque a Bíblia vem dizendo que ele era um entre os demais no lugar onde vivia, mas o que sobressaía nele não era só o quanto tinha, mas quem ele era e a vida que tinha com Deus mediante a tudo aquilo que Deus permitia a ele. Porque os textos do capítulo 1 e do capítulo 2 deixam muito bem claro, em um dado momento em que os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, o inimigo de nossa alma, o astuto inimigo, ele também se apresenta ali naquele lugar. E há um diálogo acerca da vida desse homem. E qual é o diálogo? O diálogo é que este homem só serve a Deus e é o que é e tem a vida que tem, a busca de interesse. Ele só é um homem temente a Deus, é um homem íntegro, é um homem reto, porque Deus dá a ele aquilo que de fato o ser humano quer, aquilo que ele espera. E Deus, conhecendo e sabendo acerca de quem ele é, permite que toque em tudo aquilo que ele tem. Mas antes de a gente avançar dentro dessa história, dentro desses textos, dentro desses versículos, eu quero te dizer que ele é um homem zeloso e cuidadoso, e depois com calma em casa você examina as Escrituras. Porque ele sacrifica pela manhã, ao término de banquetes ou de festas que seus filhos fazem, na ideia de tão somente os filhos de algum momento pensarem ou pecarem contra Deus. E ele todo dia pela manhã, assim que sucede esse período de tempo, ele sacrificava pela sua família, pelos seus filhos, de manhã bem cedo. Era um homem zeloso para com a sua vida com Deus. E agora, em dado momento que já foi a lei aqui para os irmãos, Deus permite que ele seja tocado. Tocado por quem? Pelo inimigo. E tudo quanto tem é levado. A primeiro ponto é levado os seus bens. E ele adorava a Deus com a sua renda, porque ele sacrificava segundo o número dos filhos. Ele apresentava, ele não sacrificava a família para obter algo, mas tudo que tinha não tinha de suma importância tanto quanto a família e a vida com Deus. Ele tinha muito bem isso separado dentro dele. E agora nesse momento ele não tem mais. Por quê? Porque em dado momento foi saqueado, foi roubado. Em outro momento chega outro mensageiro também dizendo e trazendo a notícia em que os seus filhos morreram. E a Bíblia descreve que aquilo que de fato ele mais temia, agora ele está vivendo. Está acontecendo. Difícil é aí, a cada momento se aparece alguém trazendo uma má notícia. É difícil. A Bíblia diz que ele rasga suas vestes, ele se veste de pano de saco, ele joga cinza sobre sua cabeça, mas ele adora a Deus. Não é fácil, não é. É perder quem ama, é perder aquilo que administra bem, tendo a ideia que é Deus que dá, e isso também é falado pela boca do inimigo, e ele está dizendo, ele só é o que é porque o Senhor o abençoa.
Aqui também o inimigo está ensinando para muita gente que não crê que Deus faz. Diga assim para o seu irmão: Deus faz. Porque ele está dizendo, ó, quem deu para ele foi você. E ele só é o que é porque ele tem o que tem. Deus permite, ele está vivendo algo amargo, não bom, ruim. Em um dado momento isso acontece. E é um momento específico. Por quê? Porque assim, ao término de uma festa, de um banquete que acontece na casa do primogênito, o inimigo toca. E aquilo que de fato ele mais temia, aconteceu. Aquilo que ele não gostaria que nunca viesse a acontecer, aconteceu. Só que ele não se volta contra Deus, ele chora, ele louva a Deus, e a Bíblia fala que não para por aí. Não, pastor Rodrigo, não para. Continua. Num decorrer dos dias, ou no prazo de alguns dias, ou um certo dia, o inimigo está lá outra vez. E o Senhor pergunta para o inimigo: tem visto o meu servo Jó? Tenho. É um homem reto, é um homem íntegro. Semelhante a ele na terra não há. E no decorrer do diálogo, o próprio Deus ainda está dizendo: olha, e você ainda intenta fazer o mal contra ele injustamente. Então o próprio Deus sabe que o que ele está vivendo, ele não merece, de certa forma, viver, mas está vivendo. E aqui já ensina para a gente uma lição. E qual é a lição? Em que em alguns momentos a gente vai estar servindo a Deus, fazendo a coisa correta, e a gente vai viver aquilo que não quer e não merece. Só que nem sempre a gente tem muito bem esclarecido algumas coisas dentro de nós. E nem sempre tomamos a mesma atitude em que esse homem toma. Mas na maioria das vezes vivemos situações próximas, parecidas ao que ele viveu. E o que é? São ataques simultâneos do inferno. Você pode perceber que após o primeiro mensageiro dizer que foi roubado algo dele, chega outro, e as más notícias não param de chegar. Imagine a cabeça desse homem. Imagine ter que sair o louvor dos lábios, ter que estar adorando aqui em cima, ou com o microfone pregando, quando se está de fato vivendo aquilo que não merece, aquilo que não quer, mas está doendo. É muito simples quando a gente olha para a vida de alguém e a gente aconselha alguém numa atitude que nós temos que tomar e queremos que alguém tome, mas na verdade ele está sentindo algo extraordinário, são dores. Eu perdi aquele que eu amo, aqueles que eu amo, aquele que eu zelei, que eu cuidei. Eu estou perdendo de certa forma aquilo que trabalhei, que conquistei, que Deus me deu. Eu sou temente a Deus, não estou entendendo a vida que estou vivendo, a situação que foi tomada. Como gerar, como administrar tudo isso dentro desse coração e dessa mente. Como eu falei, não para por aí. O inimigo está dizendo, o homem, ele luta e dá tudo que tem pela sua própria vida. Deus permite tocar na saúde dele, mas que não o mate. E tocando com úlcera do alto da cabeça à planta dos pés. Ele agora, aquilo que estava ruim se torna pior. A ideia que se tem é que vai melhorar. Só que aqui eu sempre paro e analiso, penso sobre isso, olhando e falando assim de forma rápida, objetiva, traz a ideia que isso aconteceu de ontem para hoje e amanhã e depois. Não. Isso tem um período de tempo. A Bíblia não fala com exatidão o tempo em que vive, mas viveu. E não é de um dia para o outro, as coisas foram acontecendo. E como lidar com o amargor nos lábios? Da perda, da dor, das privações, da solidão, porque agora a situação me impediu de estar onde eu estava, agora eu estou sendo excluso pela situação que estou vivendo, estou no monturo de lixo, companhias não tenho, o que sobrou para mim é um caco de telha. A situação não é boa, é ruim. E como administrar tudo isso? Eu não mereço viver, mas estou vivendo. Cadê a explicação para isso?
Porque hoje, principalmente no tempo que a gente vive, tem pessoas que quando não acontece aquilo que quer e que espera, abandona a fé. Mas só que nossa fé não está pautada nos resultados. E nossos resultados também não nos motivam a estar aqui. Porque o que nos motiva a estar aqui é maior do que a situação ou momento que eu possa viver. É aquilo que foi aberto não por homens, mas foi aberto pela parte de Deus para a vida de homens que por si só não conseguiria fazer. E o que é? É a porta da salvação e da eternidade. Porque quem tem relacionamento com Deus e a sua fé está pautada não em coisas, mas num relacionamento diário, mesmo que ele perca, mesmo que privações cheguem, ele não perde o motivo de adoração, não perde a graça de estar no culto, ele não deixa de vir, ele não deixa de estar, ele não deixa de pregar, ele não deixa de avançar, ele não deixa de cultuar. Por quê? Porque antes da perda eu já mantinha um relacionamento com Deus e não com coisas. Isso nunca foi prioridade para mim. O carro pode ir embora, a casa vai embora, mas o Deus que me deu tudo isso, Ele continua comigo, independente da situação em que esteja vivendo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu estou pregando para a gente aqui nessa noite, que chegou aqui com choro preso na garganta, com o coração indagado e dizendo: Deus, traga para mim resposta, porque a vida que eu estou vivendo está amarga, mas pelo menos quebra o silêncio e fala comigo, porque eu quero ouvir a tua voz, eu necessito te ouvir. Eu sei que existem duas coisas que doem, uma é o não de Deus, e a outra que eu acredito que para mim é maior, é o silêncio. Eu quero uma resposta. Mas eu estou louvando e nada falou ainda, nada aconteceu. O silêncio reina. E como lidar? Quando está tudo calado, mas tem coisas acontecendo. Eu não sei vocês, mas em momentos como esse que a gente não sabe lidar, e eu já passei por muitos, talvez passe por alguns, a gente faz as orações e os gritos mais loucos. A gente quer fazer alguma coisa para que tudo isso acabe. Mude. E ainda tem mais. Uma coisa é eu saber o que tenho que fazer, outra coisa é eu lidar com o que tenho, com o que sinto e pôr em prática. É muito difícil. Ainda tem uma outra questão a se dizer aqui, que eu acho legal, é o nível de relacionamento entre ele e a esposa. Porque agora ela não é mais a esposa de um homem rico, bem-sucedido, mas agora é a esposa de um homem que está supostamente quebrado e doente. Mas ainda há relacionamento. Ele não tem mais o que tem, mas ainda tem ela. E ela o tem. E é sobre isso aqui que eu quero falar. E o que é, pastor Rodrigo? É que ela, por muito amar ele, está dando para ele um conselho. E qual é o conselho? Ela está dizendo assim: olha, o sofrimento já é o bastante. E qual a ideia que ela tem? A ideia que ela tem é que Deus possa, de certa forma, estar castigando ele. Porque para estar vivendo perda, doença, e ainda não morreu, Deus está castigando ele em vida. Mas ela ama tanto ele, que está dando um conselho para ele: olha, a nossa tradução diz amaldiçoa, mas no original é: se entrega a Deus e morre. O que ela está dizendo? Acaba com teu sofrimento. Ela ama tanto ele que não quer ver ele viver o que está vivendo. O que ela está dizendo? Acaba logo com isso. Pede a ele para que você vá. Só que eu não sei de onde esse homem tirou força, mas ele está dizendo assim: olha, como uma louca você diz, o bem de Deus você quer e o mal de Deus você não quer? Não. Quando eu aprendi isso aqui, isso me corta e me cortou por dentro. Estava falando para o presbítero Leandro ali. Eu em casa pela tarde,
vinha a palavra a mim pelo meu quarto e mexendo comigo pelo lado de dentro de algumas questões. E o que é? É que ela está amando e está dizendo, se entrega a Deus, no intuito que o sofrimento acabe. Só que ele está dizendo, como uma louca você diz, o bem de Deus quer, mas o mal não quer. O que ele está dizendo? Quando a gente tinha tudo que tinha, e a gente tendo consciência que não merecia viver as bênçãos que vivia, a gente dobrou o joelho para reclamar com Deus? Quem aqui já recebeu um favor de Deus? Recebeu de Deus uma bênção que não merecia. Você dobrou o joelho para reclamar? Para dizer, Deus, leve embora porque eu não mereço? Mas por que quando Deus decide, através do teu endereço, glorificar o nome dele, a gente quer desistir? Por que em um dado momento ele só tirou ou permitiu por um tempo? A gente quer reclamar. Ele está dizendo, olha, como uma louca tu disseste, quando estava tudo bem, era glória a Deus e aleluia, agora você não aceita esse momento que está vivendo? Não. Não é por aí. Só que aqui eu aprendi uma lição extraordinária para a minha vida. E eu acredito que para a sua também. Hoje, no tempo que a gente vive, se baseia tudo ao que eu sinto, ao que eu gosto, ao que eu quero. Não, a pessoa tem que falar para mim porque tem que me amar. Às vezes, e eu te provo isso, nem sempre quem te ama tem um bom conselho para te dar. Porque ela o ama, mas o conselho está baseado no sentimento, não em conhecimento de propósito. Então, às vezes, alguém vai te dar um conselho baseado no que ela sente, mas não o que compreende o que Deus está fazendo e irá fazer. Então, se ele segue um conselho, alguém que está lidando com sentimento por ela, mas não tem uma vida com Deus, entende propósito e relacionamento com Deus, ele não tinha vivido o que iria viver mais para frente. Pastor Rodrigo, o que você quer dizer? Eu quero dizer para você que talvez dentro da situação que tu esteja vivendo, tu está ouvindo gente dizer assim, desista, abre mão disso, para que esse negócio de igreja, para que esse negócio de culto, para que esse negócio de Jesus, deixa isso tudo de lado. Tem gente que está olhando, mas não entende, não compreende. Deixa eu te dizer, viva propósitos de Deus. Se você tem a sua vida íntegra, reta com Deus, mesmo que Ele esteja te provando, continue firme, seja sustentado através da fé, através da palavra, através do Espírito de Deus, através da oração. Não retroceda, não desista, não volte atrás. Essa palavra que Deus colocou no meu coração é para quando a gente chega, às vezes no culto, quem olha para a gente não compreende. E de que forma? Quem olha por fora está tudo bem. Mas aquele que enxerga a gente pelo lado de dentro sabe, não está legal. Essa palavra é para a gente que está vivendo momentos difíceis. Talvez não esteja sabendo lidar. E já chegou nas últimas dizendo, Deus me socorre. Talvez tu esteja nesse culto, como eu já tive em alguns momentos da minha vida, querendo pegar um ônibus que eu não sei se passa, se existe e nem para onde vai, mas eu quero ir para um lugar bem longe que ninguém me acha. Já tentou ir para esse lugar? Mas tu já achou alguém que conseguiu chegar lá? Deixa eu te dizer uma coisa, resista, seja firme, constante, abundante na presença de Deus, não retroceda, esse momento vai passar, descansa a tua alma, se tiver que chorar, chore, mas chore na presença de Deus, não recue, não volte atrás, não desista, não retroceda. Eu sei que está doendo, tu possa dizer, pastor, quem viveu fui eu sei que é você que está vivendo, mas eu estou dizendo para você, se controle, calma. Quieta. Certa feita eu dirigindo uma congregação, eu lembro até hoje, chegou um pai no final do culto com 2 sapatinhos de criança. E ele falou para mim assim, pastor, levaram minha filha. Aconteceu um problema que a filha dele foi embora. O que eu faço? O que você fala para esse homem? Ele quer a filha dele de volta. Eu também queria dar para ele a filha dele de volta, mas não tinha condição de dar. A solução é se abraçar e orar. E falar, olha, eu vou orar para que Deus venha te sustentar. Talvez aquilo que você queira não aconteça. Ou não aconteça dentro do seu tempo ou do seu jeito.
Mas independente disso, não se destrua. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque tudo isso está sendo ocasionado pelo intuito de uma coisa. E o que é? Criar revolta contra Deus, diz o texto, ele vai se voltar contra você. E segunda coisa, se o inimigo ele não pode entrar em você, ele vai tocar em coisas e criar situações, até mesmo usar pessoas, para causar em você sensações, sentimentos, para que você se destrua com as próprias mãos. Essa palavra para você que chegou aqui hoje está dizendo para si mesmo, eu estou no meu limite. Dá mais um pouquinho de margem, mas não estoura. Eu estou dizendo para você que está aqui hoje, que está pensando, isso é real. E chegar em casa porque não está aguentando os pormenores que está vivendo dentro de casa e talvez queira desistir da tua família. Deixa eu te apresentar uma mulher na Bíblia. Ela tinha dificuldade porque ela queria gerar e Deus não permitia dentro de um tempo. E tendo ainda alguém que se levantasse com ela dentro de casa. E essa mulher por nome Ana. Mas mesmo quando alguém não queria buscar ou adorar com ela, ela ia. Depois que comia, bebia, se levantava e ia. Chegava no culto chorando, mas ia adorar a Deus e na esperança que um dia Deus iria ouvir a sua oração e trazer resposta. Isso aqui é para gente que talvez já está com tudo maquinado no coração. Mas hoje Deus levanta através das minhas mãos e dos meus lábios uma palavra e uma placa dizendo: pare, não retroceda, pare dos passos que tu ia dar, mas continue, persevere na minha presença. Quem te chamou fui eu, quem te sustenta sou eu, quem te levantou fui eu. O Senhor ministra através dos meus lábios para a tua vida. Receba força, receba fé, vai para... Isso não te descaracteriza se é servo ou não, tu continua sendo. Tem momento que dói. Se levanta o primeiro aqui que nunca gritou em desespero a Deus. Que nunca viveu o dia que não queria viver, ou que não esteja vivendo agora. Só que entenda uma coisa. Você vê aqui na Bíblia, chegando um WhatsApp dizendo, ó, amanhã o tempo fecha. Amanhã por essas horas te prepara que o negócio vai pegar fogo. Só que independente do que ele viveu, ele adorou na dor, no choro, no grito, na perda. Só que dentro disso tudo aqui, sabe o que nos alivia? Me pergunta o que é. Está muito fraco, vou fechar a Bíblia e vou para casa. Me pergunte o que é. A gente conhece o final da história desse homem. E qual é o final da história dele? Diga, restituição. Experiência com Deus. E ainda foi liberto de uma coisa, me pergunte o que é. Do medo. Porque aquilo que ele tinha medo aconteceu e ele teve que enfrentar. Você não entendeu não? Através da experiência que Deus está te dando, Ele também está te libertando de coisas que te aprisionavam a avançar e crescer na fé. Só tem um detalhe, o que nos anima sobre a vida desse homem, que a gente conhece o final da história dele. Não entendeu não? Eu vou falar de novo. Sabe o que nos anima? É que a gente conhece o final dessa história. Pergunta assim para o seu irmão, olha, eu não conheço o final da tua história, mas eu sei que o que você está vivendo hoje não é o fim. Ainda tem dias da parte de Deus para a tua vida. Esse momento amargo não é o fim. Arranca o desespero, a angústia do teu coração, porque Deus tem coisas novas para a tua vida. Diga para Ele, não é o fim, não é o fim, não. Você vai estar vivendo coisas novas, coisas grandes, extraordinárias. Só que ainda tem um outro detalhe. Mais maduro, mais forte. Conhecendo a Deus não porque alguém te contou, mas porque tu viveu experiências de milagres terríveis da parte de Deus. E a sua história será contada e edificação para muitos.
E outros vão dizer: se a irmã Berenice, se a irmã Maria conseguiu através da oração e Deus a sustentou, eu consigo também. A tua história de milagre impactará a vida de outras pessoas, e através de ti Deus fará coisas grandes. Deixa eu te dizer uma coisa: levanta a mão que eu quero profetizar sobre tua vida. É mais alto, é para aquele que crê na palavra. Tu vai viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Vai viver, vai viver, vai viver. Só que a gente se limita. Por quê? Porque a minha visão só consegue alcançar daqui na porta, e porque a porta é de vidro transparente, eu consigo enxergar a rua. Eu só consigo enxergar a rua e aquela parede lá. Mas sabe o que eu glorifico a Deus, Mauro? Porque no momento de desespero, se você examinar as escrituras, na grande maioria das vezes que Jesus se deparou com pessoas em desespero, por exemplo, a viúva de Naim, ele está vendo o cortejo fúnebre do filho daquela mulher, e antes de levantar o filho, ele está dizendo assim para a mulher: não chore. É loucura, não é? Mas por que ele está dizendo não chore? Hã? Ele está sendo mal educado? Não. É porque ele está dizendo para ela: tu conhece o que tu está vivendo agora, mas eu conheço o que tu vai viver daqui a alguns minutos. Para de chorar, porque o que tem reservado para você não se compara ao momento que você está vivendo hoje. Não entendeu não? É resposta da parte de Deus para a tua vida. Se tiver que chorar nesse culto, chora tudo que tem que chorar, mas o amanhã de Deus será diferente para a tua vida. Você é limitado, está olhando para o momento, mas existe um Deus que está no amanhã e está dizendo: para de chorar, para de querer desistir. Eu tenho reservado para a tua vida algo novo. Orei. Deus tem reservado para a tua vida algo novo. Deus tem reservado para a tua vida. Você pode dizer para o teu irmão: Deus tem reservado para a tua vida algo novo. Deus tem reservado. Oi? 15? Obrigado. Perdão, obrigado, pastor. Amém? Eu estou procurando um relógio, meu, que se deixar aqui a gente vai embora. Amém? Eu olhei aqui, o relógio está aqui em cima aqui. Quem ora para o relógio se converter? Acabar a pilha dele. Mas você tem celular no bolso, tem as coisas, não vai dar, não vai dar. Voltando para o texto. Ele adora a Deus. Ele passa por momentos de perda, de dor, não retrocede. Ele louva a Deus e ele avança. Eu costumo sempre pregar, na grande maioria das vezes, em que o próprio Deus me impulsiona, contando algumas experiências que vivi. Está ali aquele bonitão ali de 7 anos ali, que estava ali tirando foto na hora do culto, e aquele ali é meu filho, Davi. Davi, quando nasceu, ele nasceu com o cordão umbilical no pescoço dele. Só que nasceu grandão, e quando nasceu, teve que ir direto para o CTI. Porque ele estava com problema de respiração e má formação no pulmão dele. E eu lembro até hoje, quando ele nasceu, a médica olhou para mim e disse assim: pai, olha só, ele precisa melhorar, ele precisa, deu as recomendações. Eu ainda sou daqueles crentes loucos. Saí da maternidade, ele tinha acabado de nascer, minha esposa estava em recuperação, nem pegou ele no colo, ele foi direto para o CTI. Quando eu cheguei a ver ele pelo aquele espelhozinho, ele estava com um negócio enrolado aqui, coisa na boca, no nariz. E para onde eu fui? Fui orar. E, irmãos, as melhores orações é quando a gente está na prova, sim ou não? Eu lembro de um livro que eu li chamado Plantar Igreja, e o escritor ele diz assim: as orações mais sinceras, elas não são ouvidas nas igrejas, elas são ouvidas pelos azulejos nos hospitais. Porque quando não há mais recurso para o homem, de certa forma, ele busca Deus. E eu fui orar a Deus. E fui orar a Deus e falei: Senhor, ele é seu, antes de ser meu, mas dá ele para mim. Senhor, cura ele lá. Resumindo, acabei de orar no decorrer. Chegou no outro dia, fui no hospital. Quando eu fui no hospital, eu falei para a enfermeira: eu posso ir lá ver ele? Ela falou: pai, ele está no CTI, você não pode ver. Eu falei: por favor. Aquele jeitinho de pai, né, com a enfermeira, ela: olha,
eu vou deixar você olhar ele da porta, mas você não pode passar lá. Eu falei, tudo bem, eu já aceito. Aí cheguei lá e estou olhando ele. Aí eu falei assim, aí eu não queria só olhar, eu queria ir lá. Aí eu falei assim, mas eu posso ir lá orar por ele? Ela falou assim, não, pai, você não pode ir lá orar por ele, pai. Eu falei, por favor. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu posso orar impondo as mãos sobre as tuas mãos e você vai lá e ora por ele? Ela falou, pai, você está botando a minha vida profissional em jogo, pai. Mas ela era crente, irmão. Isso aqui não é história de pregador, não, eu vivi. Eu orei pelas mãos delas, ela chegou lá e ela foi lá dentro. Eu de lá de fora, eu ouvi a oração dela, intercedendo por ele junto com ela. E ela, Senhor, ele é teu servo. Senhor, essa criança pertence a ti, cura ele. Começou a profetizar e liberar a palavra sobre a vida do meu filho, para a glória de Deus. No dia seguinte, ele estava saindo do CTI. Deixa eu te dizer uma coisa, se você quiser eu tenho outros exemplos do que eu vivi. Por que você está dizendo isso, pastor? Naquele dia tinha um gosto amargo na minha boca, mas hoje serve de testemunho para edificar outras vidas. Deixa eu te dizer uma coisa, o que tu está vivendo servirá de testemunho para a glória de Deus no dia de amanhã. Tem pessoas aqui, e o Espírito ministra a minha alma, que através da tua vida, do teu exemplo, da tua história, da tua família, servirá de exemplos da glória de Deus manifestada no meio de ti. Recebe esta palavra. E aqui eu paro. E eu quero orar por você. Orar por quem, pastor? Para quem chegou aqui hoje nessas condições em que eu disse. Vivendo dias difíceis, mas tem segurado firme junto à mão do Senhor. Eu quero orar por você, que é crente, homem de Deus, mulher de Deus, mas só você e Deus sabe o nó que está na garganta. Para você saber que o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração, tu está com dificuldade até de comer. Está com dificuldade de abrir os teus sentimentos dentro da tua casa, porque você não quer causar desespero. Mas você está aqui e eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar com você porque eu sei que nessa noite Deus já está te dando direção e te dará força. Eu quero orar com você nessa noite, que chegou aqui, mas está vivendo dias difíceis, mas está saindo aqui renovado, edificado através da palavra, que é de Deus para a tua vida, e não vai jogar a toalha. O propósito do diabo é que você pare, para que tu volte para trás, mas Deus nunca vai querer que tu volte para um lugar da onde Ele teve que te arrancar. Tu não para, tu prossegue, tu se adianta, tu vive, vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu quero orar por você. Posso pedir para se pôr de pé, pastor? Eu quero que você se coloque de pé comigo. Eu quero orar pela tua vida. Feche teus olhos. Eu quero orar com você e por você. Eu não conheço a tua dificuldade, não conheço a tua vida, o teu momento, mas existe um Deus no qual nós servimos, que Ele muda a tua história. Ele muda teu momento. Ele traz novidade de vida. E eu quero orar por você. Bendito e eterno Deus. As situações são adversas, mas temos a certeza que o Senhor tem nos guardado e nos sustentado. Senhor, Tu conheces a cada vida, a cada família, a cada história aqui. Toma cada um dos teus nas Tuas mãos. Eu lhe peço mais, ó Deus, mostra para eles quem é o Senhor. Porque nós cremos assim, entendemos que por mais que o homem queira Te conhecer, depende do Senhor a se revelar ao homem. Senhor, que haja interesse e propósito junto ao Senhor, ó Pai, para com cada um de nós. Para que o Senhor se revele a nós. Transforma vidas e histórias aqui, Senhor. Há pessoas aqui que estão vivendo tempos difíceis, tempos amargos. E precisam caminhar e suportar. E os momentos têm sido difíceis. Mas a palavra que o Senhor colocou nos meus lábios, no meu coração, para as nossas vidas é: não desista, não retroceda e vá avante. E que ninguém pare, que ninguém fique pelo caminho. Que o milagre hoje aconteça como aconteceu na vida de Josué. Há 30 dias junto com o povo parado e chorando.
E tem uma hora que Deus precisa se manifestar através da tua palavra e dizer: para de chorar agora, te levanta, porque eu tenho um lugar, não só para você, quanto para um povo. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está ministrando na minha alma? O tempo de choro hoje se cessa, se levanta. E hoje você se levanta através do poder que há na palavra de Deus. A palavra de Deus hoje está te trazendo ânimo. Ezequiel capítulo de número 2, versículo 1 e 2. Filho do homem, põe-te em pé, porque hoje eu quero falar contigo. Enquanto o Senhor falava com ele, o Espírito entrou nele e o pôs de pé. Hoje Deus está colocando gente em pé aqui. Hoje Deus está levantando gente aqui. Hoje Deus está enchendo gente aqui do teu Espírito, através da tua palavra. Levanta as mãos, recebe renovo da parte de Deus, recebe força, receba fé. Porque fé, pastor, fé é dom de Deus, é Ele que dá. E hoje nessa noite, mediante a momentos difíceis, tu está recebendo uma porção de fé, para que caminhe, para que vá avante, para que não retroceda, para que não desista. Eu vou te dar esses momentos agora. É você e Deus. É você e Deus agora. Ore a Ele agora. Aproveita esse momento. Fale com Ele nesse momento agora. É você e o Senhor. O Deus que faz o cego ver,